Em 1914, o Atlético Mineiro teve sua primeira conquista. A conquista da Taça Bueno Brandão, em 1914, foi o primeiro troféu do clube, um momento inesquecível que deu início à lenda alvinegra. Nesse vídeo vamos reviver essa conquista histórica, o marco que colocou o Galo no caminho das grandes vitórias. Mas antes de começarmos, já se inscreve no Almanaque do Galo, ativa o sininho e deixa aquele like, porque a história que vamos contar é inesquecível para todo atleticano. Para chegarmos às grandes conquistas, como a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil, tudo começou com um título que muitos podem não conhecer profundamente, mas que foi o marco inicial da nossa gloriosa trajetória. A Taça Bueno Brandão, conquistada em 1914. Esse título deu ao Atlético Mineiro a certeza de que estava destinado a grandes feitos. Vamos voltar no tempo, ao início do século XX, quando o futebol ainda engatinhava em Minas Gerais. Vamos explorar como era o futebol naquele período, quem foram os grandes nomes que vestiram a camisa do Galo nessa histórica conquista, como foram as partidas e, claro, o impacto que esse troféu teve na história do nosso clube. Em 1914, o futebol ainda era uma novidade no Brasil, especialmente em Minas Gerais, onde começava a atrair a atenção dos jovens e da elite local. Os clubes mineiros estavam se formando, as ligas estavam sendo organizadas, e o esporte já começava a tomar forma e criar raízes. O Atlético Mineiro, fundado em 1908, já demonstrava que seria um clube diferente, com a missão de representar e unir o povo mineiro. A Taça Bueno Brandão, criada em homenagem ao então presidente do estado, Francisco Bueno Brandão, era uma das competições mais importantes de Minas Gerais naquele momento. Ela simbolizava o prestígio que o futebol estava começando a ganhar e era o principal torneio da época. Conquistar essa taça era o objetivo de todos os clubes da capital mineira. E foi justamente nessa competição que o Atlético Mineiro começou a trilhar sua história de glórias. O elenco do Atlético Mineiro em 1914 era formado por jogadores amadores, como era comum naquele período. O elenco era Ferreira, Moretson, Cuterte, Djalma, Doper, Lê, Paula Dias, Matos, Meireles, Afonso Coutinho, Rose. Esses jogadores já demonstravam um espírito de luta que viria a ser a marca registrada do Galo ao longo de sua história. O time, que era treinado por Chico Neto, já mostrava uma organização tática à frente de seus concorrentes, o que seria crucial para a conquista do primeiro título da história do clube. O Atlético Mineiro enfrentou desafios duros durante sua campanha na Taça Bueno Brandão. Os jogos eram disputados em campos irregulares e em condições adversas, mas o Galo mostrava sua superioridade técnica e tática. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, o time se destacava em todas as partidas. A caminhada do Galo na taça começou com uma vitória acirrada contra o Yale Athletic Club, um dos clubes mais respeitados da época. Em um jogo disputado do início ao fim, o Atlético venceu por 2-0, com gol de Meireles e Afonso Coutinho. Outro adversário de peso foi o América, uma equipe que, conhecida como um dos gigantes do futebol mineiro até hoje. Mais uma vez, o Atlético Mineiro se impôs e venceu por 4-0. No restante da competição o Galo ainda jogou mais uma vez contra o Yale e empatando por 0-0, e vencendo o América por 1-0. O jogo que deu a taça para o Atlético Mineiro foi um jogo contra um combinado entre os jogadores do Yale e do América. Todas essa partida foram disputadas no campo do Prado Mineiro estava. O Galo era o campeão da Taça Bueno Brandão, o primeiro título de sua história. A Taça Bueno Brandão, conquistada em 1914, marcava o início de uma era de conquistas para o Atlético. Esse primeiro título foi mais do que uma simples vitória. Foi o início de uma trajetória que transformaria o Atlético Mineiro em uma das maiores forças do futebol brasileiro. A conquista da Taça Bueno Brandão em 1914 é até hoje celebrada pelos torcedores do Galo. Foi o primeiro passo de uma longa jornada de sucesso, e representou o início da identidade do Atlético como um clube de raça, força e coração. Desde então, muitos títulos vieram, mas nenhum tão importante quanto o primeiro, que pavimentou o caminho para todas as glórias que viriam nos anos seguintes.
Lucas Miranda, Zé do Monte e os outros heróis de 1914 são lembrados como pioneiros na história do Atlético, que inspiraram futuras gerações de jogadores a vestir a camisa alvinegra com orgulho. E foi a partir dessa conquista que o Galo se firmou como uma das grandes potências do futebol, com uma torcida apaixonada e um espírito de luta incomparável. A Taça Bueno Brandão de 1914 pode não ser tão conhecida quanto as grandes conquistas que vieram depois, mas foi fundamental para construir o alicerce do que o Atlético Mineiro representa hoje. Ela foi a primeira de muitas glórias e mostrou que o Galo nasceu para ser gigante. Esse título não foi apenas uma vitória em campo, mas o ponto de partida para a construção de um clube que se orgulha de sua história e de sua raça. E aí, torcedor, você já conhecia essa parte da nossa história? Sabia que a Taça Bueno Brandão foi o nosso primeiro título? Deixa aqui nos comentários o que você achou de conhecer mais essa história do Galo, dessa conquista e o que ela significa para o Galo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui é Galo, sempre forte e vingador.